novamente unidos, refletindo sobre a oportunidade que temos, privilegiado que somos, nesse momento histórico da transformação da Terra, de unidos, pensarmos em como podemos fazer para auxiliarmos na grande transformação, na libertação de um indivíduo cansado. E notamos, estudando, lendo, em toda a literatura que veio dos séculos, que o convite é sempre a crescer espiritualmente. Em vão tentamos transformar o convite num convite de sofrimento, de pagamento de dívidas, de dor. Isso encontramos nos resíduos tristes que nos acompanham no passado. A figura majestosa de Jesus de Nazaré, os seus ensinamentos são uma prova evidente de que somos muito mais do que pensamos e de que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Com Buda a ideia é clara: viemos para quebrar o círculo vicioso das encarnações dolorosas. E podemos fazer isso através do desapego, porque o que nos causa sofrimento e dor é o medo de perder, é a mente que compara, o egoísmo, o orgulho. Quando nos desapegarmos e nos descentralizarmos, sairmos de nós mesmos, entrando naquele período do qual ainda não saímos, que Piaget diz que é o período operacional concreto, já há uma melhora da incoerência da criança de 2 a 4 anos, que mente, que diz uma coisa e se desdiz, que se sente ao centro do universo, que gira em torno dela mesma, encantada. Tem uma figura, o Zé Bonitinho, na televisão, que tem um pentão e está encantado com ele mesmo. Mas quantas vezes nos comportamos tolamente dessa forma, colocando-nos na frente da doutrina espírita? Alguns até fazem seu santinho, entre aspas, e distribuem: olha, eu sou bonito, Nós somos substitutíveis, somos profundamente importantes quando nos conscientizamos de que o trabalho é de equipe, o trabalho é de união, que ninguém é insubstituível na Terra, que se falharmos, como diz o livro dos Espíritos, ainda que fôssemos missionários, outro seria colocado no lugar, e isso desperta a humildade. Não esquecer o que eu já disse hoje e vou repetir: somos fetos no desenvolvimento da razão. Que bom! Quanto temos que aprender e desenvolver. Os monges tibetanos trazem também as mesmas ideias de uma forma linda. No livro 10 anos no Tibete, a chinesinha diz que um monge tibetano fala assim: temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, orar e vigiar, diria eu, mas ele diz: vigiar os nossos pensamentos que saem de nós e se comportam como crianças levadas e incontroláveis. De outras vezes é pior, eles se comportam como tigres devoradores que devoram os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas possibilidades de felicidade. No tempo e no espaço já falavam, como agora encontramos no livro dos médiuns de Kardec, o Laboratório do Mundo Invisível, sobre como podemos construir ao nosso redor, carregando aquilo que nós somos, o nosso cartão de identidade, a alegria, o bom humor, o desejo de auxiliar o próximo, o desenvolvimento da arte da felicidade, que não está nas coisas exteriores, como apresenta o querido Dalai Lama no livro que tem o nome A Arte da Felicidade. A felicidade que é um estado de espírito e que podemos construir, como explica o livro dos médiuns no capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Construímos aquilo que pensamos. Mas quem falou isso com tanta propriedade foi o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, o modelo de homem ideal, aquele que veio apenas exemplificar
como devemos caminhar. E mostrou que na medida em que amamos ao próximo como a nós mesmos, conseguimos aquilo que os parapsicólogos falam hoje, essa dilatação do corpo energético que se transforma numa verdadeira fonte luminosa. Não existe novidade sobre a Terra. Tantas vezes, tolamente, erguemos o nosso narizinho pretensioso, tentando mudar, renovar, nos apresentar de uma forma diferente, maior do que os outros. Tolice. Os grandes são aqueles que se sabem pequenos, com potencialidades a serem desenvolvidas. Jesus de Nazaré, na humildade de espírito perfeito, dizia: bom é o Pai, ou como se dissesse: eu nada sou. São Francisco de Assis, que trouxe à Terra numa época difícil a mensagem da esperança e exemplificação de crescimento espiritual, era profundamente humilde. Não estava preocupado com o brilho efêmero, tão efêmero que deixa de existir, como deixou de existir o brilho dos então considerados grandes faraós, grandes guerreiros, Tutimés, Quelpes, Alexandre o Grande, Aníbal, que sumiram no pó da terra. É claro que o espírito continuou necessitando de novas experiências, de nova oportunidade de crescimento. Num conto tibetano, eu vou contar uma historinha, eu adoro histórias, e é uma história que faz bem às crianças que nós somos. Num conto tibetano encontramos em alegoria toda a mensagem espírita, como encontramos nos vários contos do passado, nas fábulas de La Fontaine, na história de Rapunzel, que está fechada na torre do seu orgulho e do seu egoísmo, e que precisa estabelecer um vínculo de amor com o estrangeiro, com o indivíduo que veio de fora, que traz uma nova mensagem e que através de uma troca energética que aparece na forma das grandes tranças de Rapunzel, permite uma mudança de atitude, uma dilatação na capacidade de amar. Vamos ao conto tibetano. Vou tomar cuidado para não pôr minha colherzinha, mas vou explicá-lo à luz do Espiritismo. Era uma vez uma senhora. Ela era feliz, mas era realmente feliz? Ela só conseguia ser feliz enquanto as coisas estavam como ela desejava, e isso não é ser feliz. Ela queria o marido no seu lugar, os filhos como deviam estar, a casa linda, o pomar que dava frutos e as flores que envolviam o jardim. Mas de repente chegou a hora do marido partir. E no conto tibetano ela não suportou a partida do marido. Erradamente ela pensou que ela estava sendo castigada com a morte do marido e não suportava a ausência do ser querido. Não compreendera, mesmo através dos ensinamentos de Buda, que a morte não existe, que a vida é um contínuo devir, um vir a ser, um progredir sempre. E que não importa quem vai antes e quem vai depois, alguém tem que abrir os caminhos a cada encarnação. Essa senhora, esquecida de todos os princípios que aprendera e que nos acompanham através dos séculos, vede o druidismo, que 800 anos antes da vinda de Jesus, apresenta os princípios espíritas, os conceitos espíritas, como mostra Kardec na Revista Espírita. Essa senhora entrou em depressão. Os 3 filhos não mais eram educados. O pomar morreu, as plantas morreram e a casa entrou em decadência física. As paredes desbotaram e descascaram, mas aquela senhora entrara no poço da depressão e dele não conseguia sair. Herculano Pires, num livro muito bom, Obsessão, Passe e Doutrinação, ele diz: não entre no poço da depressão, depois vai ser difícil sair dele. A senhora entrou,
de corpo inteiro. Os 2 filhos mais velhos, que não tiveram a estimulação necessária para se desenvolverem na compreensão da vida e na aceitação da morte, transformaram-se em 2 preguiçosos. Felizmente, o caçula, que era um espírito que amadurecera mais através dos séculos, reagiu à falta de estimulação e era o apoio da querida mãe. Quando ele viu a mãe deitada, desanimada, aliás, quantas vezes nos comportamos como crianças tolas, chorando quando nos falta uma boneca, reclamando quando alguma coisa sai fora de lugar, muito tolos, e sofremos por motivos que não existem. A senhora permanecia deitada, chorosa. Como eu posso viver sem o meu marido? Se a morte aparecesse naquela hora, leia o livro A Menina que Roubava Livros, que aparece uma morte linda, provavelmente ela levantaria da cama e sairia correndo. Era charme, era falta de coragem. O filho disse: mãe, você não pode continuar desse jeito. Mãe, você conhece os princípios da vida e da morte. Você conhece Buda, mãe. Você está se comportando como uma criança, está doente e vai piorar. Mãe, descubra algo que você gosta de fazer. Encante sua alma. Permita que seu corpo físico reaja. Não fique doente que vai piorar a situação. Ela diz: filho, eu não gosto de fazer nada, estou com saudades do seu pai. O filho continua a falar, doutrinando a mãe, como nós, conversando com as entidades que se comunicam. Desobsessão é apenas esclarecimento, terapia espiritual. Conversamos com os que se comunicam. Mas enquanto tentamos doutriná-los, nós aproveitamos as lições. Talvez nós sejamos os maiores beneficiados nesse relacionamento interexistencial, encarnados e desencarnados. Tanto o filho doutrinou a mãe, que ela disse: está bom, eu vou procurar na minha juventude algo que encantasse minha vida. Ele falou: mãe, você precisa ir a um templo, você precisa encontrar algo que te faça feliz. Ela disse no dia seguinte: filho, lembrei, eu adoro bordar. Eu parei de bordar quando vocês nasceram. Ele falou: mãe, errado. Se os filhos nascem e sua vida acaba, você devia continuar bordando. Aqui perto tem uma feira que vende panos lindos e muitas linhas. Ah, filho, mas seus irmãos não trabalham, como vamos gastar o seu dinheiro? Vai faltar alimento. Mãe, que falte alimento. Eles têm que desenvolver o hábito do trabalho. O importante agora é você se curar. Compram lá na feira um pano de seda lindo que representava uma paisagem com um sol muito grande e flores, frutas, e ela começa a bordar. E sua alegria era tão grande que ela passa a noite bordando. Encontrou um vínculo de amor com a terra. Eu, particularmente, gostaria que ela tivesse encontrado um vínculo fazendo uma sopa para os pobres, contando histórias para as crianças, mas cada um tem o seu modo de ser. Por enquanto, ela preenchia sua vida, iluminando sua alma com o bordado. Na história, no conto tibetano, saíam lágrimas de sangue dos olhos da mãe e caíam sobre o tecido iluminando. No meu conto não, chega de tristeza. Através dos séculos, ficamos mergulhados nas tristezas, nas ideias erradas. Somos filhos do pecado e da dor, amarrados ao Jesus crucificado. Ele nunca esteve lá, foi um momento efêmero, ele está brilhante, radiante, feliz. Então chega de tristeza na nossa vida. No meu conto, ela estava tão feliz que dos olhos da senhora caíam lágrimas de cristal, impregnavam o tecido que adquiriu vidas e cores especiais. Quando ela acabou o bordado, ela olhou e ficou encantada. Ela disse: meu Deus, não fui eu que o fiz,
Eu que nunca fiz nada de útil, que provavelmente errei nas outras encarnações. Para, tudo errado. Primeiro erramos e acertamos. Depois éramos crianças construindo, aprendendo a redigir na cartilha do amor. E não há possibilidade de aprender sem erros. Aí ela falou assim: como eu estou feliz, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, porque eu não posso ficar feliz dessa forma. O que será que vai acontecer? Será que ela era espírita? Bom, tudo bem. Nessa hora, dizem os tibetanos, o vento da diversidade foi atraído pelos pensamentos menores dessa senhora. Ela atraiu o vento da diversidade, que pega e leva embora o tecido bordado. Aí ela deu no que ela queria. Inconscientemente ela queria sofrer. Quantos se comprazem no sofrimento, incapazes de levantar a cabeça da mortalha escura na qual se enrolaram. Aí ela começa: tudo acontece comigo, só comigo, não aguento mais isso, perdi meu marido, minhas flores murcharam. Sabe aquela ladainha nas quais muitas pessoas se comprazem e que só lhes causa problema? O filho chegou e falou: mãe, para. Você desejou que o vento da diversidade levasse o tecido. Você está preparando uma doença para você. Mãe querida, cresça espiritualmente. Fique tranquila, eu vou buscar seu tecido. Os dois irmãos apareceram: não, vamos nós. Nós já perdemos a mãe, agora vamos perder a cozinheira? Essa não. A mãe tem que ficar forte para lavar, cozinhar e passar nossa roupa. Nós vamos lá. E foram. No Tibete tem sábio, sábia, tem os monges. É uma compreensão meio confusa das nossas possibilidades paranormais. E foram consultar uma senhora que era considerada vidente, sábia. Quando ela chegou, ela falou: queridos, é claro que vocês podem ir buscar o bordado da sua mãe, mas é difícil. Um cutucou o outro e vão encontrar desafios. Um cutucou o outro: não. Vocês vão ter que atravessar uma barreira de fogo, uma barreira de gelo, mas se tiverem coragem vão vencer. Não, minha senhora, fomos. E partiram, fugiram, foram embora para outra cidade. Eles não voltavam, o filho mais novo foi lá. A velha senhora falou para ele: olha, seus irmãos fugiram quando viram que a tarefa era meio complicada, mas dificuldade não impede a vitória. Ele falou: por minha mãe ou por qualquer pessoa que precise, eu faço tudo o que for necessário, não temo nada. A senhora olhou para ele. Nessa hora saiu do peito do jovem um jato de luz de amor. Por qualquer pessoa que precise. Já disse o mestre de Nazaré: é necessário amar o próximo como a si mesmo. A senhora falou: você vai conseguir. Olha, agora entre um pedaço é do conto tibetano. Nós vamos tentar penetrar na alegoria, mas não vão pensar que eu que estou pirando. Aí a senhora falou para ele: olha, existe um cavalo mágico no meu quintal, mas a única forma de colocar este cavalo em movimento é o amor, e você o possui. E o cavalo precisa, para ficar forte, comer morangos, que são fonte de energias. Na minha alegoria, o que faria as dificuldades saírem, a possibilidade de ação, seria exatamente a força de pensamento do indivíduo, que na alegoria tibetana apareceria como algo forte, que se move, que é dócil, que nos encanta, um cavalo. E os morangos seriam apenas outra alegoria de alimento, de necessidade de nutrirmos o corpo físico para vencermos as dificuldades físicas ou espirituais. Me salvei, hein? O moço vai lá e pega o cavalo e fala: vamos, eu preciso de você, preciso salvar minha mãe. Nessa hora ele envolve o cavalo com o seu desejo, e na alegoria nuvens de amor, luzes, envolve o cavalo que relincha. Ele leva o cavalo comer os morangos e parte.
andou bastante tempo pensando na sua mãe e mentalizando que venceria. Querer é poder, eu posso, eu quero, eu consigo. Quando ele vê a barreira do fogo, ele fala, meu Deus. Aí ele lembra, e isso é real, 10 anos no Tibete. Os monges tibetanos conseguem diminuir ou aumentar o calor. Os monges tibetanos desenvolvem de tal forma a capacidade de pensar que eles conseguem cremar o próprio corpo físico. Conseguem também permanecer horas parados, paralisando qualquer parte do corpo, inclusive os órgãos do corpo físico. Eles se desenvolvem na capacidade mental. Alguns aproveitam para fazer o bem, mas essa chinesa fala de monges que ainda fazem o mal, que se utilizam do seu poder para mandar, para dominar. Vamos ficar fixados nos que fazem o bem. Ele disse, se os monges tibetanos conseguiram, eu vou conseguir. Imagina uma luz, um escudo luminoso que envolve a ele e o cavalo, impedindo que o fogo os queime. E atravessam o fogo. Eu tenho que acelerar minha história. Atravessam a barreira de fogo e continuam. Dificuldades que podemos vencer, não são castigos. Os animais irracionais também sofrem. A matéria é frágil, precisamos fortificá-la com o nosso pensamento firme. Depois que andam bastante, eles veem a barreira do gelo. Ele usa a mesma técnica. A técnica de utilização do pensamento, da nossa força mental ainda desconhecida, que André Luiz diz que é mais forte que qualquer bomba nuclear, pode construir ou pode destruir. E assim, se envolvendo novamente num escudo de luz, alegoricamente falando, ele e o cavalo atravessam uma barreira de gelo e chegam no país da magia, que é claro que é o mundo espiritual, dos espíritos melhores. E lá ele vê o pano que a mãe bordara iluminando uma sala e várias fadazinhas bordando. Ele diz, mas é o pano da minha mãe. Elas dizem, é claro, nós estamos copiando o bordado que foi tão feliz, que desperta as pessoas para a alegria, para a força do pensamento, para viver bem. Ele disse, mas posso levar agora? Leve. Enquanto a chefe lá das fadas fala com ele, uma fadazinha morena, lindinha, pensa, meu Deus, olha meu príncipe chegando, é com esse que eu vou. E ela se faz pequenininha, ela é fada, e sem que ele veja, ela entra nas dobras do tecido e volta. Na volta ele verifica que é muito mais fácil atravessar a água e o fogo. A união faz a força. A fadazinha está lá sem que ele saiba, ajudando também com a sua força mental. Nenhum de nós sobrevive sozinho. Somos frágeis, separados e fortes, unidos no objetivo de nos auxiliarmos e auxiliarmos a terra no crescimento que lhe é próprio. Eles entregam o cavalo para a senhora e com o bordado da mãe embaixo do braço ele chega em casa. A velhinha, muito malandrinha, muito mimadinha, quando ouve a voz do filho, ela não quer aguentar nada. Ela quer ficar mergulhada num largo plácido, como uma samambaia. A vida não é isso. Os educadores dizem, Winnicott, se não tivermos frustrações, desafios, não crescemos, não desenvolvemos força. Ele chega, ela levanta feliz, fala, meu filho. Ele lhe entrega o bordado, ela sacode. Quando ela sacode, tudo que estava no bordado se cria ao redor. O pensamento da velhinha se plasma, flores, frutos, fica lindo. Aí a moreninha também volta ao tamanho normal, ela diz, quem é você? Ela olha e também com aquele desejo firme, aquele pensamento positivo, ela diz, minha sogra. Pronto. Ela já definiu para quem me era. E aí o moço fica encantado com a fadinha e casam. Aí a fadinha diz, olha, mas vocês não pensam que nós vamos viver para nós mesmos nesse paraíso. Agora é a hora de trabalhar, de agradecer tudo que recebemos. Aí entra a minha colher. E de criarmos uma escola para ensinar a arte da felicidade. E na minha escola,
os ensinamentos, a cartilha do amor, o livro que pode nos transformar e tornar feliz, na minha escola, a cartilha do amor, são os ensinamentos de Jesus de Nazaré. É claro que poderiam ser os de Buda, é claro que poderiam ser os de Platão, mas eu estimo Jesus de Nazaré pela sua exemplificação. Ele não foi apenas um teórico, ele foi um indivíduo de ação. Viveu como devemos viver, amou como devemos amar, exemplificou como conseguir a felicidade e a modificação de um planeta e do nosso mundo. E através da cartilha do amor de Jesus de Nazaré, a escola cresceu. E como uma bola de neve, só que agora era uma bola de luz, foi se estendendo por toda a comunidade e melhorou a ambiência espiritual do próprio planeta Terra. E foram muito felizes. E os irmãos que estavam em outra cidade, como na parábola do filho pródigo, desanimados, cansados, famintos, pensando como o filho pródigo de Jesus de Nazaré, que ficariam felizes em ficar no chiqueiro, se chiqueiro houvesse, da mãe, voltaram estropiados, desesperados e foram recebidos com os braços abertos. Só que foi imposto a eles trabalho, 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 disciplina, 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 força perante os desafios, alegria por nossa capacidade de resolvê-los e ligação com o mundo da magia, com a espiritualidade superior para vencermos nossas dificuldades. O convite vem dos séculos. As boas ideias são apresentadas em todos os tempos. E para encerrar, no livro Mito e Vida dos Kayapós de Lukács, ele já conta como também os Kayapós compreendem desde o entrelaçamento de dois universos, o material e o espiritual, que eles explicam como existe uma tribo no céu e uma tribo na terra, mas as duas tribos entram em contato. A tribo do céu, quando fez um buraco grande procurando o tatu, caiu na terra. E de vez em quando, alguém da tribo do céu cai na terra. Quer dizer, reencarnação. Mas um vento forte bate, diz que eles dizem, no Lukács diz, e a tribo da terra vai para o céu, morte. E assim é uma transformação, uma mudança de posição, uma oportunidade de crescimento e uma alegria constante. Não estamos para pagar dívida. Deus não é agiota, não se compraz por nosso sofrimento. E diz Herculano Pires no livro Concepção Existencial de Deus, Deus não julga nem condena, é a inteligência suprema do universo. Nós é que nos julgamos. Enquanto incapazes de amar e de perdoar, não conseguimos nos amar e perdoar. Na medida em que conseguirmos desenvolver nossas luzes interiores, compreenderemos a nossa imaturidade e trabalharemos por extingui-la. Obrigada.